Olá, querido e querido ouvinte do Conversa B2B. Chegamos aqui com o nosso episódio número 54, onde a gente vai discutir um assunto de máxima importância. Você precisa parar agora e acompanhar a próxima 1 horinha que a gente gravou para você, porque a gente vai falar sobre o dilema de se manter atualizado no B2B. A gente sabe que tem sido cada vez mais sofrido aí lidar com esse excesso de informação, excesso de frameworks, de metodologias, coisas que surgem, coisas que morrem, eventos, enfim. Parece que se a gente se desligar por alguns minutos, a gente perdeu alguma coisa, aquele FOMO horroroso. Mas será que a gente precisa mesmo passar por tudo isso para estar atualizado nesse mercado do B2B? É justamente isso que a gente vai discutir com dicas bem práticas aí para que você consiga ter um processo de atualização e informação da maneira mais estruturada e garantindo a sua tão valiosa saúde mental. Nessa missão, eu vou contar com 2 convidadas especiais. Uma é a Thaís Azevedo, que é CMO na Único Skill, uma plataforma aí especializada em educação e qualificação corporativa. E também com a Fernanda Pacheco, que é diretora de marketing e consultora sênior na COB. Além das duas, eu terei comigo aqui meu companheiro de mesa, o Juliano Dutini, que é sócio fundador da Conversa Tech e especialista em B2B. Eu sou o Guilherme Esboarim, sócio da Conversa Tech e host aqui desse podcast, e gostaria de lembrar a vocês que esse conteúdo aqui, o Conversa B2B, é oferecido e produzido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B e autoridade em vendas complexas. E se você gosta dos nossos conteúdos, lembra de curtir, dar estrelinha, compartilha com seus contatos. Eu coloquei aqui no link, na descrição, o link da nossa newsletter. Por lá também a gente compartilha mais algumas ideias e insights aí que com certeza vão poder te ajudar bastante no dia a dia. Combinado, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar na abertura é isso. Agora vamos pular lá para a nossa conversa. Muito bem, pessoal. Vamos então para mais essa prosa aqui do Conversa B2B. Dessa vez eu estou super bem acompanhado de 2 convidadas especiais. A primeira que eu quero apresentar aqui é a Thaís Azevedo, CMO da Único Skill. Tudo bom, Thaís? Prazer te receber aqui no Conversa B2B. Prazer o meu, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui agora no podcast que me acompanha tantas manhãs no meu caminho para o trabalho. Muito bem, adoramos fazer companhias no trânsito, na lavação de louça, na academia, contem com a gente. Eu tô com a Fernanda Pacheco também, diretora de marketing e consultora sênior na COB. Tudo bom, Fê? Oi, pessoal. Oi, Gui, tudo jóia? Estou super feliz pelo convite. Não necessariamente pela manhã, mas o podcast de vocês me acompanha ao longo dos dias. Eu não sou tão matutina assim. Vou seguir aí, talvez, as sugestões da Thaís e usar no carro pela manhã. Mas estou muito contente. Eu acho que esse papo vai ser muito bacana. É um tema que eu adoro também. E obrigada pelo convite. Boa. Teve uma parceira nossa que falou uma vez: eu adoro ouvir vocês assistindo seriado. Eu falei: não, peraí. Não é possível que você consiga fazer Multitasking. as. Ela falou: não, eu juro que eu consigo. Eu falei: olha, essa eu não tinha ouvido ainda. Então. E também tô com o meu companheiro de mesa, o Juliano Dutini. Fala, Gil, animado em mais essa conversa aqui? Muito bom. Hoje, né, a gente tem poucas ocasiões em que a gente tem mais de um convidado. Estamos animados aqui hoje. Hoje o tema pedia, né, que tivesse visões diferentes e é muito bom poder, né, ter essa receptividade também, né? É legal ver que o tempo também faz com que a gente tenha mais relevância aí, sim, fica mais legal, fica mais fácil convidar as pessoas, né? Sem dúvida. E não à toa, gente, como eu disse aqui na abertura, né? A gente tá com a Fernanda e com a Thaís aqui. A Fernanda já com uma boa experiência e passagens diferentes no mercado, no mundo B2B. A Thaís agora aí super imersa nesse mercado aí de
educação e capacitação corporativa, com passagens anteriores com empresas super legais também, enfim. Então a gente tem aqui diferentes visões para discutir esse bendito dilema que é essa nossa ansiedade, essa nossa busca insaciável em estarmos atualizados, né? Afinal de contas, o mundo atual, né? O contexto atual nos empurra para isso, né? Querendo a gente ou não, né? Então a gente vai discutir um pouco. A gente poderia ter chamado terapeutas aqui para essa conversa, mas a gente achou que a Fernanda e a Thaís iam resolver tão bem quanto aqui para a gente. Muito bem, gente. E assim, vamos lá, para esquentar os motores aqui. A gente sabe, e todos os profissionais do B2B, digo mais, na nossa vida pessoal, a gente está cada vez mais sendo bombardeado por um excesso de informações, não é verdade? Então, a gente se sente cada vez mais pressionado por esse excesso de informações a estar atualizado. A gente tem aquele famoso FOMO, né? Estou perdendo algo, eu preciso estar sempre correndo atrás dessa atualização constante e tal, e isso em algum momento pode virar um fator de ansiedade forte, né? E por consequência, trazer uma pressão que mais atrapalha do que te ajuda a se manter atualizado, né? Informado e formado para enfrentar os seus desafios diários aqui, no caso, no mercado de trabalho, no marketing B2B, em vendas B2B, né? E aqui eu tô falando do quê? De, cara, relatórios que pingam a cada momento, eventos com novos conteúdos, a turma do LinkedIn ali bombardeando. Fernanda conhece bem essa história, já foi, né, do time lá, executiva no LinkedIn. Os gurus com, né, novas reflexões, aquele verdadeiro obituário do marketing, onde hora se mata um funil, hora se mata um inbound, hora o outbound que vai dessa para melhor, e de repente eles voltam, mas com um novo nome. Frameworks, enfim, eu podia ficar falando aqui, te deixando ainda mais ansioso, você que está ouvindo a gente aqui. Mas, enfim, o ponto é, estamos todos, né, expostos a isso, e parece que esse jogo não vai mudar imediatamente. Então, cabe a nós, né, analisar isso, e essa é a ideia do episódio, para a gente conseguir aqui lidar melhor com isso. Eu queria começar a conversa aqui, ouvindo um pouco de cada um. E aí, Gil, deixa você puxar a fila. Compartilha aqui com a audiência para a gente ver que, de fato, né, estamos todos expostos. Alguma situação real, Gil, em que você sentiu essa pressão de se atualizar, contexto, coisas do dia a dia que isso te pega mais forte? Queria ouvir depois da Fernanda e queria ouvir da Thaís também, esse exemplo de cada um aqui. Cara, acho que dá para falar de 2 momentos, né? Porque acho que o pessoal que escuta a gente já conhece. Eu, pessoalmente, já também fui executivo em empresa e tudo mais, né? E você, na empresa, sendo da área de marketing, é sempre muito cobrado por trazer novidades. Fala, cara, o que está rolando, né? Me lembro de situações, sei lá, absurdas do tipo, sei lá, teve uma mudança no Facebook e aí a galera vem perguntar para você como se você fosse obrigado a saber que mudança específica de algum canal do LinkedIn, assim, é um pouco, né, esse tipo de pressão que você, ou que eu sofria, né? No caso atual, né, e ainda sem falsa humildade aqui, né, porque a gente tem esse podcast, a gente se esforça para colocar sempre o que tem de mais novo, ou o que tem enrolado, coloca a gente nessa posição também de ficar atento e ter uma visão sempre sobre algo que está rolando agora. Esse, por exemplo, não se trata de algo diferente. Só que é uma pressão nesse caso, entrando na posição, né, que a gente hoje está, que é, vamos dizer, do outro lado do muro, que é como prestador de serviço. A pressão é justamente por trazer coisas que são relevantes e capazes de mudar, né, a vida ou o status atual nas empresas, seja com marketing ou seja com vendas. Mas a gente tem uma visão muito prática, né, do que é possível fazer. Então, a gente não precisa ter essa cobrança de ter exatamente a visão daqui 15 anos, porque o fato é que está cada vez mais difícil as coisas acontecerem. Eu posso dizer que o que me traz muita ansiedade, e acho que a gente discute um pouco aqui, é busca por fontes. Porque as coisas não estão dando tempo de virarem livro, eu brinco aqui. Os conceitos, as coisas estão sendo testadas muito rapidamente
E o pior que rapidamente descartadas também, né? Porque é assim que é o modelo de teste. Até a Thaís, a gente conversou sobre isso, né? Que ela disse que gosta desse modelo de testar e colocar tal. Isso, obviamente, impregna em tudo e no final do dia também a adoção muito cedo de alguma coisa pode gerar algum tipo de frustração. Mas eu acho que essa pressão de implementação de algo novo para a gente, acho que é o pior atualmente, assim, né? E uma boa avaliação do que vale a pena despender tempo, né? Seja numa aplicação prática ou escutar uma nova abordagem. Como eu disse, eu gostava de quando as coisas viravam livro, né? Eu tinha o autor, você lia, você sabia absolutamente tudo. Hoje isso, eu não vou falar infelizmente, porque realmente é o tempo, a gente vai se adaptando ao tempo. E hoje é assim. E você, Fê, me conta aqui, o que você, no seu dia a dia, te dá esse tipo de pressão, essa eventual angústia de que, nossa, estou atualizado, estou perdendo algo aqui, enfim. Essa pergunta é super interessante, né? Eu vejo a minha vida desse lado profissional como um calendário de marketing, né? Então tem aquelas coisas que vão acontecer todo ano e tem aquelas surpresas, né? O famoso always on. Saindo um pouquinho do universo só B2B, o SXSW como evento de inovação e marketing, ele, para mim, é um constante pressionador aí, aquela sensação, quando você não vai no evento, poxa, estou fora, devia estar lá, ou tenho que correr loucamente para todos os downloads, né? Isso é uma coisa, depois a gente vai, imagino, falar um pouco sobre isso, mas eu estou mudando um pouco essa minha perspectiva. E eu estou falando do SX, mas outros eventos também do segmento, às vezes eventos de tecnologia, enfim, e que são incríveis, mas é aquela sensação, o que eu faço depois disso, né? Em quanto tempo? Então, eu acho que esse é o calendário, já existe aí no nosso dia a dia. E eu acho que no always on, né, digamos assim, na vida de executiva, hoje no COB, antes no LinkedIn, PayPal, enfim, acho que é muito parecido com o que o Gil falou, é aquela sensação, eu preciso ser a grande fonte de informação do marketing e saber tudo a cada minuto, né? E às vezes isso não necessariamente é uma coisa que acontece só dentro da empresa ou só com o seu time, né? Isso acho que também é uma pressão externa, né? E acho que os questionamentos são inúmeros sobre isso, mas é principalmente assim, eu realmente sou a gente usa aquela palavra source of truth, né? Eu sou aquela pessoa que todo mundo vai falar sobre esse tema e eu preciso ser exemplo também do ponto de vista de liderança, né? Então acho que isso, pelo menos para mim, traz uma pressão absurda, né? E com a reflexão, o que eu devo focar, o que realmente eu não devo olhar e o que efetivamente demanda uma ação minha de curto prazo, né? Então acho que é um pouco sobre esse olhar. Boa. E Perfeito, você, Thaís, as tuas posso emendar aqui? Vai lá. Eu acho que o sentimento é muito parecido, então não vou repetir aqui sobre esse sentimento de realmente, né, tá sendo o tempo inteiro bombardeado. E assim, eu estou vivendo exatamente isso agora, né? Porque eu estou no momento de reskilling de algumas coisas, upskilling de outras coisas, porque eu fiz uma mudança de carreira, 20 anos trabalhando com B2C, tateei um pouquinho o B2B dentro de algumas dessas experiências, mas agora, né, assumindo a liderança de uma marca que prioritariamente, né, a venda acontece no B2B. Então, obviamente, tem uma curva de aprendizado aí, e esse mar de conteúdos, gurus e tudo que você comentou, além de, obviamente, ter que entender o segmento de educação, né? Então, educação corporativa. Então, são vários temas aí que eu estou precisando me educar no curto prazo. E então, acho que essa pressão também de ter que aprender algo rápido, né? Que todos estamos vivendo com AI, né?
Eu acho que é essa que bota a gente nesse dilema de como fazer isso, né? E eu tenho uma visão, eu não deixo essa pressão me sufocar, tá? Eu tenho uma visão de que eu não preciso saber tudo, né? Até porque hoje a gente tem, isso me acalma, e hoje a gente tem ferramentas, tecnologia e pessoas, né? Então, nós aqui em posições de liderança, quando você está num time, mesmo que você não esteja na posição de liderança, né? É justamente a diversidade de cabeças, experiências, fontes, que vai fazer aquele time ser potente, né? Então, eu acho que o que me acalma e diminui em mim essa cobrança é ter essa noção de que eu não preciso saber tudo, que eu tenho ferramentas e pessoas em torno de mim para quando eu precisar de alguma informação específica. E a gente conversou bastante no paralelo sobre a questão do pensamento crítico, né? Para mim, acho que esse é um tema que a gente pode explorar aí ao longo da conversa, que é você ir desenvolvendo esse pensamento crítico mesmo para filtrar com mais tranquilidade e colocar esforços em consumo de conteúdo naquilo que fala melhor com você, né? Tipos de conteúdo que você absorve mais rápido, que sejam mais confortáveis para você. Então, por exemplo, eu adoro dirigir ouvindo podcast. Então, é um horário na ida, eu absorvo melhor. Na volta, eu já estou mais ligadona ainda, eu já estou pensando nas coisas do trabalho, eu às vezes vou fazendo um call com alguém, eu já estou pensando que eu vou chegar em casa com meus filhos, então eu já absorvo menos na volta, né? Então, esse autoconhecimento também de quais tipos de conteúdo, formatos de conteúdo e momentos do dia, né, você absorve melhor, também eu acho que ajuda a dar uma tranquilidade e a você estar consumindo sem sentir esse desespero, né, do eu ter que saber tudo, eu tenho que saber tudo. Boa. Não, e esse é um ponto central mesmo, Thaís, essa questão de você ter essa visão clara de que, cara, eu não preciso saber de tudo, enfim, né? Um olhar mais frio em relação a todo esse excesso de informação. Só que tem algo que não facilita em nada esse trabalho, que é a forma como esses conteúdos, enfim, esses estímulos chegam pra gente. E aí a gente, como marketing, também tem que fazer um meia-culpa. Por quê? Hoje, para conseguir chamar a atenção das pessoas nesse mundo repleto de, né, obesidade de informação, a gente precisa ser, né, enfim, os comunicadores e influencers, enfim, precisam usar cada vez mais gatilhos nas comunicações justamente para conseguir capturar essa atenção do target. E obviamente que esse gatilho gera na tua audiência sentimentos como FOMO, né? Sentimentos de que, nossa, você está perdendo isso, meus pêsames, tal. E isso acaba, né, com certeza virando um conflito de você tentar se manter tranquilo, ao mesmo tempo sendo, né, acionado por esse tipo de estímulo. Ô Fê, você sente que é mais ou menos isso, que a gente está realmente exposto, que uma coisa que potencializa esse nosso sentimento, essa ansiedade por estar bem informado, na verdade, é uma dupla de fatores, que é o excesso de informação e a forma como ele chega, e obviamente também o mundo mais dinâmico, né? Eu acho que sim, Gui. Pegando o gancho, acho que da Thaís também, a IA já acelerou muito mais do que já estava acelerado, né? E de uma maneira também, como você bem falou, que a gente ensina, né, do ponto de vista de marketing, acaba impactando a gente mesmo, né? E eu acho que uma reflexão, que não é só para isso, mas funciona bem, pelo menos eu tenho essa percepção, que não necessariamente a gente não vai evitar o estímulo em si, né? O estímulo ele está aí, então você evitar é simplesmente remar contra a maré, né? Mas você pode fazer as escolhas, né? Do ponto que, enfim, o teu pensamento crítico, mas
ter uma visão até mais ampla. Eu brinco, né? A gente usa a estratégia nas nossas decisões de trabalho, mas eu acho que para isso também você tem que ter uma intencionalidade. Eu acredito muito nesse tópico, né? De usar uma estratégia também. Como vai ser seu dia? Como que você vai se organizar para isso, né? Claro que disciplina, produtividade, enfim, significam coisas diferentes para cada um, mas como que você vai fazer isso de forma, como você vai fazer isso de forma intencional? Porque o estímulo vai vir, né? Então, não vamos brigar com o estímulo, mas como que você vai olhar para isso e vai falar, poxa, qual escolha? Qual que é o canal? Qual que é o dia? Quem que eu olho? Qual que é o momento? Vou dar um exemplo prático. Eu acho que isso, obviamente, não acontece comigo, mas eu comecei a silenciar e agora estou numa segunda fase que é difícil, que é sair de alguns grupos de WhatsApp, né? Que poxa, e não tem nada contra, né? Não é nada pessoal, mas só saber que tem coisas ali chegando, né? Esses dias eu fiz isso numa comunidade, mas a minha reflexão por trás foi: o que eu estou agregando à comunidade? O que ela está me agregando? O que isso está sendo útil, né, no meu dia? Eu estou fazendo uso disso para o meu trabalho, para a minha vida, para as pessoas com as quais eu me relaciono? Então, um pouco, a Thaís bem chamou isso de pensamento crítico, né? Mas um pouco disso eu acho que é uma forma interessante da gente usar, né, para que essas escolhas e os estímulos que já vão acontecer, elas possam ter um reflexo diferente na nossa vida, porque é exatamente o ponto. Você já desiste de querer saber tudo, mas começa a olhar para a qualidade com um pouco mais de peso do que quantidade, né? De intencionalidade. Eu acho que é um pouco sobre isso. Não, legal, tem razão. E posso entrar Por aqui? favor. Eu acho que esse é o desafio que a Fernanda falou, né? Chegar nessa habilidade de separar, né? O que presta para mim, o que eu vou absorver ou não dos conteúdos. E aí eu falo do pensamento crítico, porque eu acho que pensamento crítico se desenvolve com educação, né? Se desenvolve quando você tem um portfólio de aprendizado que é diverso, né? Então, hoje as pessoas querem um caminho mais curto. E é por isso que os clickbaits e os conteúdos que te dão ali esta ferramenta não funciona mais para B2B, né? Ou 5 passos para você resolver aumentar a sua conversão de leads. As pessoas querem esses conteúdos, porque são conteúdos mais rápidos e fáceis de ser absorvido, porém rasos, né? E quando eu falo de educação, eu acredito muito, e tem tudo a ver com o produto, né, da Unixkill, que a diversidade de formas de aprendizado é o que faz a gente construir um pensamento crítico, porque ele aciona espaços cognitivos nossos diferentes. Sim. Né? Então, a internet, o guru, ele vai também nos ensinar algo, se a gente souber olhar para aquele conteúdo com a lente de um pensamento crítico desenvolvido, que vem através da educação formal, né, acadêmica, que vem através de mentorias, que é você aprender através da experiência real do outro, ou, né, one-on-one, networking, toda essa parte de você aprender com quem já fez. Cursos, né? Hoje realmente tem muita necessidade de você upskill alguma habilidade dentro da área que você está atuando, né? Então, como que eu faço um curso, às vezes pontual, de curta duração, mas que vai atuar exatamente na habilidade que eu preciso naquele momento, seja para eu crescer na minha carreira, seja para eu melhorar a minha performance na cadeira que eu estou hoje. Ou transicionar de carreira, né? Tem muitas pessoas dentro da empresa ali movendo de áreas.
Então, eu acredito que você investir na sua educação, né, e a empresa também te dar a oportunidade de você investir na sua educação, desenvolve esse pensamento crítico. Porque daí quando você olha o guru da internet, você não toma aquilo como verdade, e a ansiedade diminui, né? E aí você vai para o modelo de interessante o que essa pessoa falou. Será que funciona para o meu negócio? Será que funciona para o meu produto? Boa. Como que eu posso testar essa premissa, essa informação que a pessoa tá me dizendo como verdade, né? E aí que vem, acho que o test and learn, que todo mundo fala o tempo inteiro, mas eu acho que ele tem que partir desse desejo de aprender dentro do seu produto, dentro da sua categoria, algo que você, às vezes, absorveu como uma verdade de fora, né? Legal. Puta, tu falou um negócio que é muito importante a gente destacar, porque parece que a gente não quer levar isso, de falar que todo conteúdo que tem esse tipo de gatilho é um conteúdo ruim, ou raso, ou que quer de alguma maneira te dar um nó em você. Não, tem muito conteúdo bom que vem com esse tipo de embalagem justamente pelo que a gente acabou de falar, porque é essa maneira de conseguir chamar a tua atenção agora. Se você vier numa pegada muito soft, o conteúdo é incrível, mas as pessoas não vão consumir ele. Então a gente é meio empurrado a fazer isso. É muito louco os tempos que a gente está vivendo. Então, o tema que você fala de trazer pensamento crítico como uma prioridade de desenvolvimento nossa é fundamental para você saber fazer essa curadoria, porque tem coisa muito boa e tem coisa que realmente você deveria falar, cara, dá licença, tchau, né? Então, e até porque esse modelo de comunicação ele não vai saciar, sei lá, no médio, longo prazo. Isso está colocado, acho que não adianta brigar contra isso. O negócio é saber navegar nessas águas mais turbulentas, por assim dizer. Mas achei importante frisar algo que você disse aí em relação à qualidade de conteúdos mesmo, que por fora ele tem uma embalagem que, pô, tá querendo fazer eu clicar aqui, né? E faz parte. Tem um tema que para mim é o campeão aqui, que é o IA. Tipo, quando me perguntam, o que te dá mais ansiedade hoje, Guilherme? Puta, é IA, cara. Porque parece que é tipo pão de alho na churrasqueira ali, sabe? Você tá ali fazendo, foi dar oi pra alguém, você voltou, o negócio queimou, cara. Parece que você não pode tirar o olho daquilo, sabe? É um negócio muito, muito doido. E, de fato, a IA, ela tem um papel fundamental, porque ela gera ansiedade, mas ela pode te ajudar nesse contexto também, né? Justamente a reduzir a tua ansiedade. Então, é a forma como você usa ela. Então, eu queria falar um pouquinho disso com vocês, porque vamos lá. Aí, Gil, eu vou trazer uns dados e queria ouvir você aí, um prisma negativo e positivo da IA nesse contexto. Antes disso, um dado que eu trouxe aqui do LinkedIn Report 2025. Como vocês sabem, ouvintes, a gente coloca sempre o link dos conteúdos e estudos que a gente cita aqui no descritivo do episódio, tá? Então esse vai estar lá também. Obviamente que eu não estou sozinho, 72% dos profissionais de marketing B2B dizem se sentir sobrecarregados com a velocidade que a IA está transformando ali os seus papéis, né? E aí tem um gráfico muito maneiro, eu vou colocar também, que é o Hype Cycle do Gartner, que ele fala mais ou menos como é que é a curva de adoção e expectativas de novas tecnologias, né? Que ela começa ali com um gatilho de inovação e cresce a adoção, chega num pico de expectativa inflada, aí tem uma queda, montanha-russa, assim, é muito louco, que é de desilusão com aquela ferramenta, porque você cria uma expectativa inflada, afinal, né? E depois você chega ali num platô de produtividade, isso não é novidade, enfim, é um tipo de gráfico já colocado. Mas o que me chamou a atenção aqui, que eu não tinha visto ainda, o IA generativa, que é o que a gente tem discutido bastante, tentado usar cada vez mais no nosso dia a dia, ele está exatamente, segundo o Gartner, no pico da expectativa inflada. Ele está posicionado ali, bem no alto. Então a gente hoje está com essa expectativa inflada em relação à IA. Ô Gil, dado esse contexto, o que você entende aí seus aspectos mais positivos e negativos na IA dentro desse nosso contexto e como a gente lidar melhor com isso? Então, eu acho que inevitavelmente, é fato que algumas posições ou coisas operacionais são diretamente impactadas, a gente já tem escutado notícias, inclusive, do mercado, mas aí, para se manter específico aqui no marketing B2B, o negativo é um pouco voltando para aquela pressão que a gente falou no começo,
cara, os líderes vão te pressionar para você falar, cara, onde é que você está usando? Como é que você está sendo mais efetivo? Está aí a ferramenta disponível e tal. Isso é uma ansiedade importante que eu imagino, né, a gente tem aqui, né, na Conversa Tech e tal, e imagino que você que esteja aí no dia a dia está sendo cobrado por implantar e provar que você, de alguma maneira, está sendo mais eficiente, já que a ferramenta existe. Então, essa ansiedade é se eu estou usando certo, né? Se meu jeito está funcionando. Eu acho que para o nosso mundo tem um pouco disso, e claro, sempre aquela dúvida, o que ele vai substituir, né? O que ele vai, né? O que eu posso substituir? A substituição é sempre uma mudança importante de paradigma, porque cara, é algo que não será feito mais da mesma maneira. Então, eu acho que isso tem um impacto. O impacto positivo, vou me pautar pela discussão aqui, tem muito a ver com, cara, com você. Se a gente está falando de buscar fontes, se a gente está buscando, falando de montar aí, né, um radar que te ajude a capturar as informações, se você usar, como disse a Fernanda, com intencionalidade aqui, a IA, para te ajudar com algum caminho, alguma dúvida, alguma questão técnica, né, para você aumentar seu conhecimento e descobrir novas fontes, cara, é incrível, assim. Eu tenho utilizado bastante, agora, mais recentemente, cotidianamente, assim, com alguns pensamentos que me ocorrem, alguma visão que eu tenho, algo que eu vi. Cara, você joga ali e tal, de alguma maneira já tem uma troca, vamos dizer assim, né? Uma primeira troca sobre aquilo, e você fala, cara, interessante, vou deixar isso no meu radar. Então, eu vejo dessa forma. Olhando o gráfico e tudo mais, cara, assim, e aí tendo um pouquinho mais de idade já, né? Passado por alguns ciclos bom, eu vim do telefone, né? Telefone com fio, né? Então tem aí, né, bastante. Você veio do telefone com disco, Gil. Com disco, antes. Exatamente. Do fax, né? Fax, clássico fax, tal, para chegar nisso. Então, quem atravessou um pouco isso, eu acho que já tem uma noção de como é o processo de isso. Obviamente tem uma vantagem, mas aí está ligada também a um episódio de uma maturidade adquirida com o tempo de ter visto essa curva, por exemplo. Não é nenhuma surpresa, isso aconteceu com absolutamente todos os processos de inovação que chegaram. Então, porque a gente acha que trata muito como disrupção sempre, parece que essa palavra por si só parece que implica numa implosão de tudo que havia. E, na verdade, eu entendo sempre como uma evolução que não adianta você, né, ser contra ou qualquer coisa parecida. O lance é o fluxo natural das coisas e da evolução da humanidade. Você não vai ficar, né, segurando o telefone com fio lá, disco, porque não vai funcionar. Então, eu acho que essa curva é muito legal. Quem não viu, acho que vale a pena depois clicar lá, dar uma olhada, porque eu acho que ajuda a contornar essa questão da ansiedade. Aí você vê que tem um prazo para ela realmente impactar. O que não significa dizer que você não deve se atualizar, que você não deve estar atento, e essa pressão eu sinto muito. No teu trabalho vai continuar seguindo, né? A gente teve umas notícias que saíram de que ao abrir uma vaga, você teria que justificar aquela vaga, né, aquelas funções, se elas não poderiam ser feitas por IA ou se realmente você precisaria contratar alguém. É um tipo de pressão, então, que a gente está vendo rolar, né? Vocês tinham falado um negócio legal no... O Gui, só para o pão de alho, só voltar no pão de alho. Vai Se lá, você olhar aquela curva, você vê que o pão de alho não precisa queimar. Isso. Né? É só não botar o pão de alho no fogo mais alto, no pico lá. Espera o fogo baixar e você põe, vai dar certinho. Porque a galera quer colocar o pão de alho quando tá, né, fogo começando aí, cara, que braseiro, piscou, já era. É fogo, cara. A IA realmente tem isso, mas porque é uma tecnologia também que está em ebulição. Então aqui também tem um tema de que realmente não dá para desligar muito. Vocês falaram a Fernanda falou bastante, o Ju também, Thaís comentou dessa questão
do profissional de marketing ser a referência de tudo que é novidade que possa existir no mundo, né? Então, você viu aquele novo algoritmo? Por acaso você viu aquela... E a gente acabar sendo, né, sempre consultado, o que gera essa pressão. Só que tem um ingrediente adicional que a gente conversando aqui antes de gravar, que é essa questão do contexto B2B, de boa parte, não todo o mercado, mas via de regra, boa parte do mercado, os profissionais estão ali imersos em empresas com cultura mais conservadoras, né, com uma adoção de novas tecnologias e novas metodologias mais lenta. Eu dou de exemplo o ABM no Brasil, tem muita empresa que tem total fit com a metodologia, mas não vai ali porque quer ser o último a subir no barco, de repente. Ô Fê, você que é uma profissional aí que tem passagens importantes no segmento, como é que você lida com isso? Porque isso aqui é um tema, correto? De ter que ter essa capacidade de, né, equilibrar essa questão de estar antenado, mas ao mesmo tempo conseguir usar isso, e mais do que isso, mais do que conseguir usar, conseguir vender para as lideranças, né? Como é que você lidou e lida com com esse contexto, assim, aí bem peculiar do B2B? Pegando a brincadeira do pão de alho, eu acho que já queimei muito pão de alho e agora eu tô usando aí as técnicas do Gil, com uma visão... Acho que a comparação com o IA é quase a mesma coisa, né, em relação ao B2B e a esses fluxos, né, que o B2B às vezes é um pouco mais conservador. Acho que o primeiro ponto é nem tudo, né? Eu trabalhei muito em empresas globais como LinkedIn, PayPal, enfim, e a gente tinha, olhando a América Latina, aquela ansiedade, né? Tá vindo um framework, você tem que colocar aqui, você tem que fazer desse jeito, né? E aí não estou comparando se lá fazem melhor ou não, mas é diferente. E eu acho que tiveram vários momentos que o aprendizado foi onde eu queimei o pão de alho, foi exatamente tentar fazer dessa maneira, na mesma urgência, simplesmente seguindo uma regra, porque te falavam que isso era o boom do momento, né? Então, acho que onde eu comecei a não queimar o pão de alho foi quando eu dei 2 passos para trás, né? E eu tenho tentado fazer isso em tudo na minha vida. IA é um desses exemplos, com o B2B é outro exemplo, que tá bom, né? A gente está vivendo isso hoje com COB, com Visa, no projeto, que o que está acontecendo sobre esse tema, o que faz sentido, o que é, pensando em esforço versus impacto, o que faz sentido e que vai realmente impactar o negócio no curto, no médio e no longo prazo, né? E aí, quando eu tenho essa visão, que não necessariamente é usar as coisas do jeito que elas chegam ou que elas já existem. E eu sei que nem todo mundo concorda com isso, né? Eu sei que é um pouco até crítico, mas eu acredito muito nessa flexibilização, né? Ou pela região, ou pela cultura, ou você está falando de uma empresa de dono, ou você está falando de uma empresa que tem mais stakeholders, né? Então, acho que esse olhar, e vou juntar aqui com a IA, que é o olhar jogam para você e você tem aquela sensação, eu preciso reagir, né? Então, o que eu tenho tentado é assim, antes de reagir, famosa maturidade, como que você conta até 10 também para isso, né? Faz sentido? O porquê? Qual que é o impacto, né? Às vezes, se eu colocar do jeito que chegou para mim, não necessariamente pelas características da minha empresa, isso vai acontecer da melhor maneira, né? E eu brinco que, só vou fazer um paralelo com a história da IA. Alguns anos atrás, eu entrei em pânico, eu tinha que fazer todos os cursos pensando em ferramenta. E aí eu tive aquele momento falando, Fernanda, você está queimando pão de alho mesmo, né? Você vai enlouquecer, a tua cabeça realmente você não vai ter espaço. E aí eu falei, não é sobre isso, né? Como que... Aí eu voltei, dei os 2 passinhos para trás e falei, não é sobre decorar a ferramenta. Qual que é a lógica por trás? O porquê que é isso? E aí eu acho que aceitei um pouco esse processo e foi um pouco no fluxo, tá? Então eu juntei essa resposta com a parte de app, porque eu acho que olhando o B2B é a mesma coisa, né? Não é... Às vezes as pessoas, quando eu falo isso, elas entendem que assim, é fazer pela metade. Não é isso.
mas como que você tem aquele pensamento crítico que a Thaís falou, e você usa um pouco dessa adaptabilidade, porque eu acho que quando você... É igual quando você pensa numa narrativa, né? Você não se comunica com todo mundo da mesma maneira. É a mesma coisa. Você tem um entendimento do seu target. A gente faz isso em ABM, né? Eu olho o meu ICP. Então, como que eu faço essa visão antes de sair entregando coisas, né? E pode ser que eu ainda tenho muita coisa para aprender sobre isso, mas eu acho que eu diminuí aí a quantidade de pães que eu fui queimando ao longo do tempo e fiz, ao mesmo tempo, com que as pessoas entendessem esse processo. Não é uma coisa do dia para a noite, então acho que paciência e consistência são palavras-chave. Acho que é um pouco sobre isso. Muito bem legal, Fê. Concordo, assina embaixo, hein? Ô, Thaís, e aí tem um outro lado, tem esse lado do contexto mais conservador, tal, mas tem um lado também que é de, às vezes, você tá num ambiente de muita pressão por resultado. Vai, pegando empresas que são mais para frente. Geralmente isso vem com uma cobrança de resultado e uma dinâmica de trabalho complexa. O que você, da tua experiência, tal, que tipo de dica como você costuma fazer e que tipo de dica você dá para pessoas que estão nesse ambiente? Porque às vezes também isso também acaba te desestimulando de alguma maneira a trazer o novo, né? Porque, cara, peraí, se eu parar de fazer isso aqui, será que eu vou bater minha meta? Enfim, tem esse outro contexto, né? Esse é quase que um paradoxo mesmo, porque, por um lado, todo um profissional, pelo menos atualmente, eu diria que acredita que IA pode ajudar, né, em alcançar resultados mais efetivos, mais eficientes, enfim, em alguns processos, em algumas partes do seu trabalho e tal. Por outro, existe também o medo, né? O medo de usar essas ferramentas e perder relevância no seu trabalho, e isso principalmente quando a gente olha nas equipes, né? Times mais operacionais. Então, quando você chega e fala como líder, olha, a gente vai implementar IA em tal parte do processo, a pessoa fica já assim na reunião desconfortável, né? Achando que ela provavelmente pode estar sendo substituída. Eu acho que a gente está num momento ainda de muito aprendizado, né? E ouve-se muito do mercado também de marketing, que teve essa corrida de implementar AI em tudo e nem todos os problemas estão conseguindo ser resolvidos com AI. Então, acho que a gente também está nesse ápice, mas também numa curva de aprendizado, onde a gente já está começando a perceber que para algumas coisas o IA não é a solução para tudo, né? Enfim, acho que a IA ela não vai substituir capital humano. Eu não acredito nisso. As pessoas têm opiniões diversas. Eu não acredito que o IA vai substituir as pessoas. Eu acho que ela vai realmente nos dar superpoderes, né? Para resolver algumas coisas com mais facilidade, agilidade, eficiência, às vezes até trazer uma perspectiva que a gente não pensou, né? Eu vou citar um estudo que a gente acompanha bastante, que é do Fórum Econômico Mundial. Tem um dado que fala que 67% dos brasileiros vão precisar re-skill ou upskill até 2030. E quando a gente olha mais a fundo, quais habilidades, né? Então, a gente tem um bloco grande de tecnologia, né? IA sendo o principal deles, mas dentro de tecnologia tem Big Data, Cybersecurity, redes no geral, né? Que eu acho que tudo vai permeando. Tem uma parte bem tech, né? Dessas habilidades que, de fato, independente do profissional que você é, se você é um advogado, no nosso mundo, essencial, mas até um advogado precisa, né, mudar as suas habilidades. Mas também tem um bloco muito importante ali juntinho com essas habilidades de tecnologia de soft skills, né? Então, resiliência, criatividade, pensamento analítico, liderança e influência, curiosidade, habilidades que muitas vezes, porque a gente está entrando nesse modelo de aprendizado rápido, superficial, pressão por resultado de curto prazo, tudo de curto prazo, eu tenho que aprender rápido, eu tenho que entregar rápido, eu tenho que aparecer rápido, a gente está deixando de lado, né, o desenvolvimento e principalmente o reskill dessas habilidades ao longo da nossa carreira, né?
A gente acha que é só a experiência vai trazer, vai desenvolver esses soft skills. E, na verdade, o que a gente está vendo é que não, é que as pessoas precisam parar para olhar para isso, seja no desenvolvimento pessoal mesmo, autoconhecimento, terapia, né? Você começou falando do podia ser psicólogos, e assim, com certeza, acho que a gente é uma geração e a gente está num momento que os terapeutas, psicólogos estão ajudando muito a gente a desenvolver esses soft skills também, mas também tem muito conhecimento sobre isso. Hoje, dentro do Nixkill, na nossa plataforma, junto com o AI, os cursos e graduações relacionados a soft skills são os mais procurados e usados dentro dos colaboradores que têm acesso a esse benefício. Então, a gente vê que também existe uma demanda muito grande por não só aprender o hard skill, né, mas desenvolver todos esses soft skills que vão me ajudar a lidar com esse hard skill que é tão difícil, complexo, e que está tão conectado hoje à entrega de resultado no curto prazo. Mas aí tu acha, então, Thaís, que isso está muito ligado também às pessoas se dedicarem, essa questão de educação intencional, tudo mais, a se dedicar, está ligado às pessoas, os profissionais se dedicarem mais à educação, a uma educação formal, por assim dizer? Qual que é o... Porque realmente você pode se informar de várias formas, mas tem um tema de educação formal que eu acho legal você... A gente conversou antes, acho que você dá um gancho legal aqui, de falar um pouco a respeito, porque me parece que isso em algum momento está saindo do radar das pessoas e a gente está num contexto que pede cada vez mais isso, né? Não, exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal do que eu estava falando, né, de você desenvolver espaços cognitivos diferentes. Então, vou fazer aqui uma analogia, mas é que nem quando você come uma comida, né? Se você vai comer um cupcake de brigadeiro maravilhoso, você enxergar, sentir o cheiro e o paladar, as três coisas são importantes para você ter a melhor experiência, né, de comer aquele doce. E no aprendizado, de certa forma, é a mesma coisa. Como você desenvolve espaços cognitivos diferentes na sua mente, vai fazer com que aquele aprendizado seja mais profundo, e ele vem de formatos diferentes e o lifelong learning, né? Que é o aprendizado contínuo. Não é você considerar que estudei. Então tá, aqui, ó, vou ficar 1 ano estudando que nem louco e depois tá tudo certo, né? Tá resolvido. Não. Então, quando a gente desenvolveu o produto, né, da Unixkill, que é um benefício de educação que a gente fala ilimitado, porque você pode realmente acessar vários formatos de educação, a gente pensou e estudou muito isso, né? Estudou qual que é a melhor combinação de aprendizado. Então, a educação formal, ela tem um papel muito importante nessa profundidade, né? De te entregar o teórico, a base, para que depois, quando você está vivendo a experiência, você conecte com o porquê aquelas coisas acontecem. Por que aquele resultado não vem da forma como eu pensei e planejei? Quais que podem ser as bases teóricas e as alavancas que estão por trás disso? Então, o aprendizado formal, acadêmico, ele tem muito esse papel de dar, quase que as fundações, né, da sua performance no final do dia. Né? O aprendizado está totalmente conectado com a sua performance. Enquanto mentorias ou o network, o one-on-one, né, que é ou os conteúdos que a gente está o tempo inteiro recebendo nos podcasts, no LinkedIn, eles vão ter um papel de freshness, né, de manter o seu conhecimento mais fresh e provocar discussões e pontos de vista do qual você, às vezes, na prática, enxerga que pode ter outros caminhos, que talvez daquele jeito que você aprendeu, se ele implementado com uma sutileza, ele pode trazer um outro resultado. E os cursos de curta duração, eles têm muito esse papel de desenvolver habilidades mais profundas para ou uma mudança de cargo, uma mudança de carreira, uma mudança ou
ou essa profundidade mesmo em algum tema específico. No marketing, a gente lida com tantas competências, tantas ferramentas diferentes, né? Então, eu falo que é quase que impossível. Normalmente, conforme você vai crescendo na carreira, você vai ficando mais generalista, é quase que impossível você ter aquela profundidade grande em cada uma dos assuntos que tangem o marketing. Então, como que você resolve isso? Com os cursos, que são cursos de baixa duração, que você consegue aprofundar naquele tema, mais né? Menos amplo. E, obviamente, pensando em, né, time, com pessoas dentro do seu time, pessoas ou fornecedores, agências, né, o ecossistema ali que está permeando a sua marca, como que você pode se ter este conhecimento próximo de você de outras formas que não necessariamente só dentro de você mesmo como profissional. Boa, legal. É legal isso, de fato, são camadas, né? Um mix ali que a gente tem que ter a capacidade de conseguir organizar, mas se você conseguir orquestrar bem isso, muito legal a reflexão. E parece que bota mais pressão ainda, você fala, puta, mas agora eu tenho que estudar, tenho que fazer isso. É verdade. Putz, né? Eu acho que isso pode sim botar mais pressão, mas como tudo na vida, eu acho que daí a Fernanda falou bastante sobre isso, né? O que é urgente, o que é importante, como que você organiza também para as prioridades. Então, ter uma boa noção de quais são as prioridades, o que você precisa agora, o que é curto prazo, o que é médio prazo, o que é longo prazo, né? É super importante. Então, eu no curto prazo preciso aprender sobre ferramentas de B2B que tragam eficiência no funil, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo curso. Eu estou conversando com um monte de gente e olhando, fazendo o meu network, ativando o meu networking, né? Consumindo conteúdos também de podcast, LinkedIn, etc., sobre este tema específico. Enquanto eu também estou investindo numa base mais de longo prazo, né? E de um aprendizado contínuo sobre o assunto. Boa. Bom, aí você me dá mais um gancho aqui, que é justamente esse bloco final do nosso episódio, que aí eu queria dicas práticas, que a gente ficou falando aqui e tal, tá, vamos então dar umas dicas aqui pro pessoal que está nos ouvindo, sair com uma listinha boa, começar, né, ali usar as nossas experiências para apoiar, né, os comportamentos e ações. Fernando, eu queria ouvir de você um pouco. Que exemplos práticos e dicas você pode trazer aqui para nossa audiência? Você falou um negócio bem legal comigo de uso do tempo, enfim. Mas do que você tem feito, o que você gostaria de compartilhar aqui? Bacana, tentar fazer um resumão. Acho que o primeiro que eu tenho tido um olhar muito, muito aprofundado sobre isso, é igual num relacionamento pessoal, né? Pensar em confiança. Eu tenho usado esse pilar para as escolhas de quem eu sigo, qual conteúdo, de qual empresa eu consumo, quem eu vou olhar no LinkedIn. Então, primeiro é um olhar crítico, e cada um vai ter o seu próprio, sobre quem são essas fontes ou quais são essas fontes de conhecimento. E aí, uma vez que eu que eu tenho essa confiança, não significa que eu não vou poder trocar, mas significa que eu vou ter quase um deep dive, né? Então, por exemplo, no LinkedIn, eu já tive, enfim, fiquei lá quase 5 anos e olhava muita coisa. Hoje eu uso o meu tempo para me aprofundar naquelas fontes, naquelas pessoas, naqueles influencers, naqueles programas que eu acredito que tem mais, enfim, tá mais ligado, mais conectado com o que eu estou buscando naquele momento, né? Então, acho que ter essa criticidade sobre o que você consome, o porquê, o quem, o como, né? Porque tem muito conteúdo aí, um pouco polêmico, mas tem muita gente falando e não falando nada, né? Então, acho que ter essa visão, fazer as perguntas, entender, tá bom, fiquei ouvindo isso aqui, fiz um bom uso do meu tempo, né? Acho que o tempo para todo mundo é a melhor moeda. Ter essa criticidade depois, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, que esse pode ser, não sei se polêmico ou não,
mas eu comecei já há algum tempo a ampliar um pouco, até em linha com o que a Thaís falou. Antes eu olhava muito, claro, continuo olhando para marketing, para B2B, como, né, é o meu principal interesse, mas a gente vem escutando muito sobre a importância dessa ambidestria, né, de você olhar as coisas, de aprender coisas novas, de acionar novos mecanismos no cérebro. Então, por exemplo, eu estou estudando neurociência. Tem uma relação super direta, sim ou não? Né? Então, acho que isso foi interessante, até meio contraditório, porque expandir o leque de conhecimentos, não só da área prática, parece até, Fernanda, mas você está colocando mais tema. Mas quando eu criei isso, de alguma maneira eu gerei, não sei explicar como, mas gerei tempo para as outras coisas, né? E eu acho que me deu uma visão muito mais ampla de negócio. Isso eu venho fazendo há algum tempo, mas eu consigo contribuir como uma pessoa, como uma executiva de marketing, eu acho que até de uma forma muito mais integral. Então, a minha dica prática é amplie os horizontes, né? O mercado de trabalho, a Thaís comentou, o World Economic Forum fala, provavelmente a gente vai ter várias profissões, né? Então, não é só, pelo menos isso é algo que eu acredito. E, por fim, usar a IA para te ajudar a organizar um pouco isso, né? Essa criticidade toda que eu estou falando, hoje eu, por exemplo, coloco lá o meu bloco de habilidades e peço um plano de trabalho, né? E junto com a IA, acabei me esquecendo, a importância das comunidades, dessas trocas, isso que a gente está fazendo aqui, não necessariamente a gente tem que saber tudo, mas ter também intencionalidade nas pessoas que a gente vai se relacionar, por que elas estão ali, qual evento. Então, esses dias aconteceu um negócio interessante, eu estava indo para um evento no elevador, não é mentira, prometo, eu subi, porque eu falei, gente, o que eu estou indo fazer lá? Eu vou gastar 4 horas, não faz sentido, não é o meu foco agora. Então, acho que a dica final é tomar um pouco de cuidado com essa questão de ser tão impulsivo, porque o mundo está trazendo isso para a gente, mas como que a gente reage a isso? Que eu acho que é isso que está no nosso controle, né? Com autoconhecimento, com uma visão, quem são as pessoas, o que eu vou consumir, qual que é a confiança que eu tenho sobre esse conteúdo. Acho que é um tema super importante, tá? Para quem tiver curiosidade aí, tem uma boa listinha de B2B também, pode me mandar um LinkedIn. Mas eu acho que é mais sobre isso, é menos sobre efeito manada e muito mais sobre ser crítico, pensar em impacto, pensar em tempo, pensar que isso também pode ser ou deve ser uma estratégia, e a inteligência artificial pode te ajudar muito para isso. Acho que é um pouco dessa visão. Obrigada. Boa, Fê, legal, obrigado aí. Fiquei curioso se você saiu do elevador ou não. Eu voltei para minha casa, o meu marido olhou e falou, o que você está fazendo aqui? Não era para você ir para o evento, né? Eu falei, gente, não tinha nada a ver. E aí, o que eu fiz? Eu fui assistir um curso, que eu estava morrendo de vontade, estava lá nos meus skills, e aí eu usei meu tempo para assistir esse curso dentro de casa, ao invés de cumprir mais uma task ali, fui mais um evento. Eu acho que eu fiquei feliz comigo, por mais que dá aquela sensação assim, nossa, você não foi no evento? Porque você tem que lidar com isso, né? Com esse FOMO. Você não foi? Como assim? O grupo lá falando, mas eu acho que eu consegui em 1 minuto olhar e falar, calma, né? Eu tracei um objetivo ali e eu não vou sair dele. Então, acho que é ter um pouco desse cuidado. Boa, legal, Fê. Ô Gil, e você? Que dicas você pode trazer aqui para a audiência sobre como lidar com essa balança de se manter informado, mas manter também a cabeça no lugar ali? Cara, eu acho que assim, o que eu tento ver, claro que tem muita informação. O ponto não é o que é. Eu acho que o ponto não é a quantidade. Não adianta ser, né, o acumulador. Eu já fui aqueles que vai salvando, cara. Isso eu preciso ler, né? Tem os acumuladores. Você vai acumulando. Puta, tô né? com umas acumuladas aqui. Cara, isso pode me servir, isso pode me servir. Essa é uma coisa que eu parei um pouco de fazer, né? Porque ao final, o conteúdo em si não é o ponto. O que você faz com ele que é a questão. Por isso que ele é tão ligado à questão do senso crítico e
esse insight. Falou, cara, não tem nada a ver, eu não vou usar isso para nada agora, não é o momento. Sempre é valioso. O fato é, tudo é muito valioso hoje em dia e todo mundo, né, tem informação. Até em quem você não gosta, tem informação valiosa. Que, aliás, esse é um ponto. Às vezes, por exemplo, no LinkedIn eu faço questão, não gosto do jeito que o cara fala, não gosto muito do tema, mas eu vejo para também me provocar essa sensação e tentar entender um outro caminho, né? Eu acho que essa é um outro ponto. Mas voltando para o raciocínio é a sua capacidade de fazer conexões que tem a ver com estudo formal, que tem a ver com intencionalidade, né? E tem a ver com sair do elevador quando você acha que não tem a ver. Que conexões que você faz, porque o que importa é o que transforma na tua visão, não necessariamente aquela questão em si ou aquela metodologia em si, né? Você, aliás, para quem não produz conteúdo aqui, que acha que não sabe, cara, a produção de conteúdo, ou o que a gente faz aqui com mais frequência, inclusive, é praticamente colocar a nossa interpretação de todas as coisas que estão rolando. Então, você é potencial sempre de uma interpretação. Para que isso aconteça, você precisa fortalecer o seu lado formal, obviamente, que tem a ver com o seu processo de educação, e sua capacidade de intencionalidade de buscar os cursos ou essa complementariedade, e a partir disso, nesse fresh, que é o que chega, que o Thaís comentou, você deixar ser provocado, inclusive, cara, provocado, tipo, eu não gosto, mas eu quero ser provocado, e fazer as conexões de tudo isso que rola. A gente vai desligar aqui e tal, vai terminar isso aqui. Cara, eu vou sair daqui, obviamente, com uma visão completamente diferente da que eu entrei e com as informações e conexões que foram feitas. E eu tenho lição de casa aqui, já em 15 minutos eu já tinha. Falei, cara, é verdade. Então, esse processo está aberto a esse processo de transformação. E por último, eu diria só que essa questão do autoconhecimento é importante você se conhecer também, porque isso te ajuda a escolher o canal, escolher as pessoas, escolher, né, isso tudo, né, e você ser inteiro, no sentido de integridade, né? Eu acho que essa é a grande questão do desenvolvimento pessoal, ele passa pelo profissional, de você estar sempre inteiro. A gente está aqui inteiro, cara, eu tô, né, estudei, li o negócio, a gente conversou antes, isso tudo que é o transformador, está aberto a isso, mas tem que ter a intencionalidade e saber o motivo pelo qual, né, entender que aquilo vai fazer sentido. E aí, trazendo para a pressão do B2B, felizmente ou infelizmente, né, é você saber equilibrar isso, né, de também ter as respostas do seu curto prazo e seguir nesse seu caminho, né, de desenvolvimento. Boa, Gil, legal. Autoconhecimento é um que eu até anotei aqui, ó, que precisa estar no descritivo do episódio, que é a chave aqui. Thaís, você vai fechar aqui as dicas. Nossa, que pressão! Vamos lá. Tem que ser dicas transformadoras, né? Transformadoras, que não pode repetir. Vai dar 5 dicas que vão mudar. As pessoas vão mudar completamente, né? 5 dicas que vão mudar a sua vida em 30 minutos. Agora presta atenção. Infalíveis. Se você não está fazendo o que eu vou falar agora, você está fazendo errado. Vamos lá. Olha, eu acho que... Um remedinho ali, né? Acho que muito do que foi falado é o que eu acredito também e o que eu faço. Primeiro, eu ia começar ao contrário, eu vou começar pelo meu fim. Eu acho que essa questão do autoconhecimento, para mim, ela é essencial, né? Eu acho que você se conhecer, você colocar os seus limites, você não viver e não deixar a pressão do tem que, né? Do tem que fazer assim, tem que, eu acho que isso é libertador, né? E você, quando você consegue chegar num lugar onde você fala, eu não tenho que ir neste evento, eu escolho ir neste evento, e aí às vezes eu escolho não ir neste evento, gera essa sensação de liberdade que a Fernanda relatou aqui pra gente. E quando você entende esse seu espaço, né, e se conhece, você começa a gerar coerência e todo o resto do que você faz na vida.
né? Então, eu estudo Life Design, que é o Design Thinking aplicado à vida e à carreira, que é uma das coisas também, por isso que vai conectando com tudo que foi falado, mas que a Fernanda falou, né? Estudar outras coisas, estudar aquilo que não é óbvio e aplicável ao seu dia a dia, com certeza vai te ajudar a construir esse pensamento crítico, analítico, a desenvolver criatividade, e a olhar os problemas por prismas diferentes e não quadrados e na urgência que o mundo o tempo inteiro vai te demandar, né? E acho que, por fim, que eu falaria como meu primeiro ponto, mas eu vou finalizar, a gente no B2B está o tempo inteiro fazendo estratégias de marketing para construir confiança. Confiança é o atributo, já aprendi isso, é o atributo mais importante, né, de construção de uma marca no B2B. E no final do dia, quem são as pessoas? O que a gente mais confia na vida são nas pessoas, né? Então, quando a gente pensa em absorver conteúdos, reflita se você confia naquela pessoa que está te falando. E, no geral, assim, o que eu tenho feito muito, já que agora eu estou consumindo mais esses conteúdos com intencionalidade, é buscar as dicas. Com certeza eu vou escrever uma mensagem para a Fernanda falando, Fernanda, quais são as suas dicas? Porque ela acabou de construir comigo uma relação de confiança por ela ter falado coisas que eu achei que fazem sentido, por ela ter desafiado alguns dos meus pensamentos de uma forma produtiva. Então, eu acho que buscar esse networking de confiança, né? Então, quem são as pessoas que podem te indicar leituras, podcasts, os gurus, porque tem alguns gurus bons também, né? Sim. Então, acho que isso faz bastante diferença também na forma de você fazer essa curadoria, né, dos conteúdos e de onde buscar informações. Boa, legal. Confiança também, outra palavra de ordem. Gente, nosso tempo deu. Aqui 1 horinha de episódio. Quero agradecer demais a presença de todos. Muito obrigado pela presença. Thaís, deixa um último recado aqui para nossa audiência. O perfil do LinkedIn da Thaís vai estar aqui também. Quem quiser lá se conectar com a Thaís, é só buscar por lá. Legal, perfeito, é isso. Me adicionei no LinkedIn. Eu falo bastante sobre educação, mas também sobre carreiras conscientes no meu LinkedIn. E estou sempre aberta a discutir sobre assuntos relacionados ao B2B e aprender. Então, quem tiver também dicas de fontes confiáveis, pode me escrever no LinkedIn também, que eu vou adorar receber dicas de pessoas confiáveis. Boa, Thaís. Nossa audiência agradece. Quero agradecer demais a você também, Fê. Putz, você me deixou saiu com umas lições de casa aqui, hein, Fernanda? Acho que a audiência... Ai, meu Deus. Brigadão pela tua participação, por compartilhar. Deixa também uma mensagem final. O LinkedIn da Fernanda também está aqui no descritivo. Se conectem com a Fernanda. Foi muito legal. Eu saio com uma sensação de querer ficar mais 1 hora aqui conversando com vocês. Depois a gente marca um chopp aqui. E estou super à disposição. Eu acho que junto com o marketing, eu sou uma aficionada, eu acho que essa palavra hoje é mais forte, sobre temas ligados a desenvolvimento humano, né? Também faço muitas mentorias e aprendo muito. E acho que a autenticidade acima de tudo. Não se percam pelo caminho. Às vezes a gente se perde, mas se achem logo, né? Descobrem suas turmas. Estou aqui à disposição. Quem achar que eu posso fazer parte da turma, quero fazer parte da sua turma, Thaís. Depois a gente conversa aqui. E não se descabelem, né? Eu acho que esse é o ponto. Não entrem nesse mood de se perder, que eu acho que é o mais complicado, mas estou aqui para aprender com vocês também. Obrigada pelo convite novamente. A conversa foi ótima. Boa, valeu, Fê. E Gil, obrigado também por mais esse episódio, compartilhar a tua visão. Deixa um último recado também para quem nos acompanha.
Não é isso, acho que estamos cumprindo a missão aqui de diminuir, pelo menos o meu, estou muito mais tranquilo do que eu entrei, acho que a gente precisava botar esse tema aqui em discussão mesmo. Até eu serve de terapia, o Conversa B2B. Sessão de terapia, então se você está ansioso aí com tudo, escute que isso aqui vai resolver boa parte aí, né, além de questões práticas. Para mim já resolveu boa parte, claro que tem que algumas coisas colocar em perspectiva. Mas agradeço muito, né, a Thaís, a Fê pela participação. Tem um tema técnico, obviamente, mas tem muito de vocês, né, como profissionais, como pessoas, e é muita generosidade de vocês compartilharem isso, que eu acho que é o que faz esse episódio especial, né? Boa, Gil, tô de acordo. E eu quero agradecer a você que acompanhou esse episódio até aqui, que com certeza sai com boas dicas para aprender e se atualizar de forma estruturada, sem queimar o pão de alho e saindo do elevador quando achar que precisa. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima conversa. Valeu.